se você assistiu e gostou do filme Sociedade da Neve, que estreou recentemente na Netflix, vamos te indicar mais 6 filmes de sobrevivência que também são ótimos e que valem muito a pena serem vistos. Nem sempre é possível, mas vamos tentar sair um pouco do mainstream e falar aqui sobre filmes menos conhecidos, ou que passaram despercebidos, pelo menos por aqui. Antes de começar a lista, peço que se inscreva em nosso canal para receber novos conteúdos. Aqui contamos histórias de pessoas relevantes e falamos sobre o mundo do entretenimento em até 10 minutos. Bom, o primeiro da lista é um ótimo filme, pouco visto por aqui, chamado Arctic, de 2018. O filme, dirigido pelo brasileiro Joe Pena, é protagonizado por um dos meus atores favoritos, Mads Mikkelsen, que aliás costuma fazer filmes excelentes. Aqui não é diferente. A trama mostra a história de um homem que fica preso no frio extremo em pleno inverno ártico após a queda do seu avião e vê as coisas piorarem ainda mais quando a equipe que vai fazer o seu resgate sofre um grave acidente. E ele se vê perdido, sem saber se espera um novo resgate, correndo o risco de morrer por ali, ou se começa uma jornada sozinho em busca de ajuda e abrigo em meio a toda aquela neve e praticamente sem suprimentos. Sabe aquele tipo de filme que você sente um frio só de assistir? Pois então, isso acontece aqui praticamente o tempo todo. E essa agonia é passada de uma maneira muito boa pela direção e principalmente pelo ator que consegue extrair o máximo do personagem em meio a todo aquele caos. Assim como o filme Sociedade da Neve, essa obra nos leva a refletir sobre valores da vida, questões éticas e morais e até onde vamos para sobreviver ou para salvar outras pessoas. O filme tem pouquíssimos diálogos, é curto, tem cerca de 1h30 e para brilhantar ainda mais, por incrível que pareça, foi filmado in loco, nada de fundo verde por aqui. O filme tem 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 78% de aprovação do público, mas infelizmente, no momento ele não está disponível em nenhum stream, tendo que buscar mídias alternativas. O segundo da lista é o filme A Queda, de 2022. A obra, que tem aquele estilo de filme meio adolescente, com atores desconhecidos, acaba pegando a gente de surpresa pela originalidade. O enredo é sobre duas amigas, Beck e Hunter, que são viciadas em adrenalina. E durante uma escalada de montanha, o marido de Beck cai no abismo e acaba perdendo a vida. Depois do acidente, ela cai em depressão e aos poucos vai se tornando alcoólatra. Depois de um ano, Hunter a convida para escalar a famosa torre de TV B67 na Califórnia, que tem mais de 600 metros. Beck a princípio recusa, mas depois muda de ideia e concorda a ir para o deserto para realizar essa loucura. Bom, o resultado disso não podia ser muito bom, né? Após a luta para chegar no topo dos 600 metros, elas começam a ter sérios problemas para descer, e o filme se desenrola em cima disso. Originalmente, a obra foi desenvolvida para ser um curta-metragem. Isso acaba sendo bom, porque o filme, mesmo tendo se tornado um longa-metragem, ele é bem curto, tem menos de 1h30. Esse dinamismo deixa o filme muito mais tenso, porque as coisas vão acontecendo sem muita enrolação ou sem aquele momento de reflexão ou questionamento de existência. O frio na barriga acontece aqui bastante, e chega a certo momento do filme que você fala que é praticamente impossível que alguém saia vivo daquela situação. Mas muita coisa vai acontecer e a diversão vale muito a pena. O filme tem 79% de aprovação, tanto da crítica quanto do público, e atualmente ele está disponível na Amazon Prime. O terceiro filme da lista é o filme O Grande Herói. Esse filme é um dos meus preferidos entre todos. Eu adoro essa temática de guerra e cheguei a ler o livro que deu origem ao filme. A forma como que ele é feito aqui é muito boa, você fica na ponta da poltrona o tempo todo. O curioso é que ele não é basicamente um filme de sobrevivência, mas acaba se tornando conforme as coisas vão acontecendo de maneira drástica. O filme conta a história real da Operação Red Wings, dos SEALs americanos, que fizeram uma operação em 2005 no Afeganistão para coletar inteligência de um dos terroristas mais procurados do Talibã, chamado Ahmad Shah. No meio da atividade, um grupo de pastores acabam encontrando os fuzileiros e eles precisam decidir se poupam a vida dos moradores locais, correndo o risco deles rapidamente dedurarem para os terroristas, ou se os mata ali mesmo, cometendo uma série de crimes. Bom, isso é só a pontinha do iceberg e mostra só o começo de uma série de eventos graves que vão acontecer dali pra frente, com uma luta constante pela sobrevivência. Mark Wahlberg interpreta Marcus Luttrell, veterano de guerra e autor do livro que deu origem ao roteiro do filme. Todo o elenco está muito bom, a história é muito bem contada e as 2 horas de filme passam voando. O filme tem 75% de aprovação da crítica e 87% de aprovação do público. Atualmente ele está disponível na HBO Max e na Apple TV. O quarto da lista é chamado Luz da Minha Vida, de 2019. O filme é bem desconhecido por aqui. Com clara inspiração em Filhos da Esperança, o filme, que é dirigido e protagonizado por Casey Affleck, conta a história de um mundo em que as mulheres foram praticamente extintas. Porém, a filha do protagonista, chamada Reg, é uma das únicas sobreviventes.
Então seu pai tenta a todo custo mantê-la viva e escondida de uma série de perigos que aparecem. Eles vivem no meio da floresta, mas após o aparecimento de um desconhecido, eles precisam seguir em frente, chamando o mínimo de atenção possível. O pai, que não tem nome no filme, é apenas conhecido como pai mesmo, deixa o cabelo da menina bem curto e sempre a apresenta como um filho. Mas obviamente os traços femininos estão presentes, e isso vai trazer uma série de problemas para eles. Apesar da clara referência a Filhos da Esperança, como eu já citei, o longa consegue ser original e trazer um suspense interessante durante toda a obra. Tanto Casey Affleck quanto a Anna Pniowski, que faz a sua filha, estão ótimos. Ele tem uma química bem real, parecem realmente que são parentes, e isso traz bastante veracidade a toda a história. É um filme intimista, tocante e que vale muito a pena ser visto. Ele tem 82% de aprovação da crítica especializada e 73% de aprovação do público. Atualmente só está disponível no Telecine Play. O penúltimo da lista é o excelente 13 Vidas. O filme conta a história dos garotos que ficaram presos em uma caverna na Tailândia após uma partida de futebol, depois que uma tempestade afetou a região e inundou praticamente toda a caverna. Diante disso, as autoridades e especialistas locais se veem em uma situação de um resgate praticamente impossível, porque eles estão em meio a uma época de monções, onde acontece um fenômeno na região em que chove muito praticamente todos os dias, e o acesso ao local onde as crianças estão é muito complexo. Para vocês terem noção, só para chegar onde as crianças estão é praticamente 4 horas de mergulho. Para piorar ainda mais a situação, o oxigênio do local é restrito e vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Após uma série de insucessos para montar a estratégia de como resgatar aquelas crianças, alguns mergulhadores de caverna britânicos são convocados para tentar achar uma forma de resolver toda aquela situação. O filme é dirigido e produzido por Ron Howard, que fez ótimas obras biográficas, como por exemplo Uma Mente Brilhante e Rush, e também traz ótimos atores, como o eterno Aragorn, Viggo Mortensen fazendo o papel principal, e também Colin Farrell e Joel Edgerton, que compõem o time de mergulhadores. Esse é um daqueles filmes que vale a pena ser visto sem você saber exatamente o que acontece. Então, se por acaso você não conhece ou não lembra dos desfechos da história, tente não pesquisar absolutamente nada antes de assistir o filme, porque você vai se sentir agoniado e imerso naquele problema de uma maneira fortíssima. O filme é muito bem avaliado, com 85% de aprovação da crítica e 94% de aprovação das pessoas que assistiram à obra. Ele está disponível na Amazon Prime. E antes de passar ao próximo, vou deixar um extra, que é o documentário real desse mesmo evento, que foi feito um ano antes, em 2021, e também tem uma qualidade excepcional, chamado O Resgate, que atualmente está disponível no Disney+. E para fechar a lista, outro ótimo filme chamado Até o Fim, em uma das minhas temáticas favoritas, que é a sobrevivência no meio do mar. O filme conta a história de um velejador em pleno Oceano Pacífico que tem seu veleiro destruído por alguns containers perdidos no meio do nada. Isso acontece nos primeiros 10 minutos de filme, e daí até o final é uma busca incessante pela sobrevivência. Robert Redford é o protagonista e praticamente o único ator no filme. Ele inclusive não fala uma palavra no filme, até porque toda a obra se passa com ele sozinho, tentando achar uma forma de ficar vivo e ser descoberto por alguém. Ele terá que enfrentar tempestades, tubarões, sol forte e fome enquanto acha uma forma de resolver toda aquela terrível situação. Conforme o tempo vai passando, você vai sentindo que a coisa não vai terminar bem. Os recursos vão acabando, sua saúde vai debilitando e a agonia só aumenta. Eu já assisti vários filmes com essa temática, como Adrift, Mar Aberto e Invencível, mas pra mim esse é o melhor de todos, assistam o quanto antes. Uma curiosidade interessante sobre a obra é que o ator foi indicado ao Globo de Ouro por sua atuação muda. O filme tem 94% de aprovação da crítica e 64% de aprovação do público. Ele estava disponível na Netflix até pouquíssimo tempo atrás, mas agora ele só está disponível na Apple TV. E aí, gostaram da lista? Escrevam aqui nos comentários. Faremos de vários temas, enquanto continuamos com as biografias e também vamos trazer várias histórias interessantes aqui para vocês. Um grande abraço!